Pessoal, para a gente fechar essa nossa aula, esse nosso tema, créditos adicionais, vamos recapitular de forma resumida. Aí no material de vocês eu trouxe um quadro que não é de minha autoria, de autoria do professor Sérgio Mendes, que eu acho que na verdade copiou esse quadro do livro do professor Harrison Leite, que é um manual que eu gosto bastante, que é esse aqui, o Manual de Direito Financeiro, né? Um livro bem interessante. Essa minha versão não é a última, existe uma versão mais atualizada, mas é um livro bem interessante para quem esteja procurando aí uma doutrina. Eu gosto bastante dele. Vamos então fazer um breve resumo, um breve apanhado, de acordo com esse quadro que está no material de vocês, sobre as características e especificidades de cada modalidade, de cada tipo de crédito adicional. Lembrando que os créditos adicionais são autorização para realização de despesas na forma como está dada, como está prevista lá no artigo 40 da LFP. Tá? Então, do artigo 40 ao 46 dessa lei, nós temos aí o tratamento, a normatização dos créditos adicionais. Então, eles são autorização para despesas. É importante dizer, pessoal, que os créditos adicionais podem ou não acarretar num aumento das despesas ou previstas no orçamento. Por que podem ou não, Rosalia? Porque, vejam, se a gente utilizar o recurso daquelas despesas que foram canceladas, ou por veto do presidente, ou porque não serão possíveis de serem realizadas, e o governo pegar esse dinheiro para realizar outras despesas, no final das contas, não vai ter aumento nenhum. Como assim? Me explica. Você tinha despesa A, que ia custar 5 milhões, e ela foi cancelada. E aí, no lugar dela, você vai colocar a despesa B, que custa 5 milhões. Então, você trocou um pelo outro, o resultado é o mesmo. Você pode até ter uma despesa inferior. Você tinha A, que ia custar 5 milhões, e você vai realizar, foi cancelada, você vai realizar a B, que custa 3. Você vai ter até um saldo de 2 milhões de reais. Então, não é porque o governo está abrindo crédito que geralmente, ou que necessariamente, melhor dizendo, você terá um aumento das despesas previstas. Depende muito das despesas que estão sendo canceladas e as despesas que estão sendo realizadas com os recursos daquelas que foram canceladas. Agora, se forem despesas novas, ou seja, que a fonte de custeio desses créditos não seja o cancelamento das despesas, né, já previstas, então aí você vai realizar novas despesas, você vai sim ter um volume maior de despesas no orçamento. Então depende muito. Se a prova disser que necessariamente, que obrigatoriamente a abertura de créditos especiais, adicionais, aumenta o volume de despesas, essa afirmativa não é verdadeira, por esse motivo que eu falei para vocês. 3 modalidades, então, temos de créditos adicionais, a saber, suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos suplementares, qual é a finalidade deles? Para reforço de dotação orçamentária inteira, né? Complementar uma despesa que já estava prevista na LOA. A despesa ficou mais cara, então vai precisar fazer um reforço, destinar mais dinheiro para a realização daquela despesa. Os especiais. Os especiais são utilizados para custear despesas não previstas na LOA, despesas extra-orçamentárias, despesas novas, ok? E os extraordinários? Os extraordinários são aqueles destinados a realizar despesas urgentes. Pessoal, o mais importante é que vocês gravem que é necessária a utilização, que a despesa a ser custeada pelo crédito extraordinário seja urgente. Vocês vão associar a urgência com a desgraça, que é provada aí, ou que o requisito é que tenha havido a decretação do estado de calamidade ou de situação semelhante. Lembrem-se do Covid, lembrem-se que estamos passando por um estado de calamidade, temos no Brasil instituído o estado de calamidade pública, portanto, o governo estaria
autorizado a abrir créditos extraordinários para custear as despesas com a situação de calamidade pública ou com a situação equivalente. Daí a urgência, tá? Não pode esperar. Segundo, autorização legislativa. Quem exige prévia autorização legislativa? Os créditos suplementares e os créditos especiais. Os suplementares, essa autorização legislativa, ela pode ser dada por meio de lei especial, lei para esse fim, ou no próprio texto da LOA. A gente viu que a própria LOA aprovada pode ter no seu bojo a autorização para abertura de créditos suplementares até um determinado limite. Os créditos especiais, que também dependem de prévia autorização legislativa, não podem estar autorizados no bojo da LOA, portanto, exigem uma lei especial, uma lei específica para esse fim. Os extraordinários, como a gente disse, em razão da urgência, eles dispensam prévia autorização legislativa, porém, o presidente da República, ao abrir um crédito extraordinário, deverá comunicar de imediato ao Poder Legislativo, no nosso caso, ao Congresso Nacional. A abertura, como é que se dá a abertura? O ato para abrir, para pegar o dinheiro, né? Falar, ó, agora pode pegar o dinheiro, está autorizado, pega o dinheiro aí. Para os créditos suplementares e para os créditos especiais, a abertura se dá por meio de decreto do Executivo, de chefe do Executivo. E os extraordinários? Os extraordinários, o meio para a abertura é por MP, por medida provisória, ok? Precisa indicar de onde vem o dinheiro? Sim, precisa. Para quem? Para os suplementares e especiais. Nós temos aquelas 5 possibilidades de fonte de custeio, né, que são superávit primário, demonstrado, superávit financeiro demonstrado por meio de balanço patrimonial do exercício anterior, por excesso de arrecadação, por cancelamento, anulação de despesas, por operações de crédito ou utilizando aquele dinheiro das despesas que foram canceladas por veto do presidente. São as fontes de custeio que estão lá no artigo 45, salvo o melhor juízo, 45 da lei da LFP, tá certo? Então, pessoal, nós temos lá, deixa só completar aqui se realmente é o artigo 45, né? Mas com certeza é o 45, se não for o 45, é o artigo 43. Melhor dizendo, é o artigo 43 da lei. Com relação aos créditos extraordinários, a indicação de recursos é facultativa. Ele pode indicar a fonte dos recursos que será utilizada para a abertura do crédito extraordinário, mas não é obrigatório. Por que tem essa flexibilização em relação aos créditos extraordinários? Lembrem-se, porque eles são destinados a custear despesas urgentes. Se não forem realizadas, poderão resultar em graves consequências para a sociedade. Vigência, pessoal. Quando que tem a vigência aqui é quando que o governo precisa gastar o dinheiro que ele conseguiu com a abertura de um crédito adicional. Suplementares, sempre no mesmo ano, no mesmo exercício financeiro em que foram autorizados. Foi autorizado, abriu, tem que gastar naquele ano. Os especiais e os extraordinários, existe a possibilidade de você levar o dinheiro para o ano que vem para continuar gastando com aquela mesma finalidade, nenhuma outra, tem que ser com a mesma finalidade que ensejou a abertura do crédito, a mesma despesa, tá certo? Desde que atendidos 2 requisitos que falamos, eles tenham sido abertos nos últimos 4 meses do ano, né, do exercício fiscal, e que em 31 de dezembro haja saldo, que a gente falou que é uma coisa óbvia, tá certo? As fontes, superávit, né? Fonte para abertura, superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação total ou parcial de dotações, operações de crédito, reserva de contingência, recursos sem despesas correspondentes, que são aquelas despesas que foram vetadas pelo presidente da República. Pessoal, para que seja definido o valor, né, os recursos que poderão ser usados como fonte
para custear a abertura de créditos, é preciso, na modalidade excesso de arrecadação, então o governo está arrecadando mais do que ele previa. Para saber quanto é esse mais que ele está arrecadando, desse excesso, daquilo que ele está arrecadando a mais do que ele previu, a gente tem que abater o valor que já foi utilizado em abertura de créditos extraordinários. Ou seja, o governo tinha previsão de arrecadar 1, está arrecadando 2, está com excesso de 1. Porém, nesse ano, ele já abriu 500 de crédito extraordinário. Então, 1 menos 500, sobra 500 como forma de fonte, como fonte para abertura de créditos, tá? Então, você pega aquilo que ele arrecadou a mais, desse valor você abate o valor total de créditos extraordinários abertos até aquele momento. O saldo é a fonte de recurso que ele terá para abrir os outros créditos. Tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Não. Basicamente, era isso que a gente precisava saber dos créditos, né? E lembrando que as operações de transposição, remanejamento e transferência de receitas, né, de alocações, de dotações orçamentárias, previsto lá no 67, inciso 6º da CF, ainda está vigente, não houve nada que revogasse esse instrumento para o governo fazer os ajustes orçamentários, porém a doutrina diz que é uma prática em desuso, dada a sua complexidade e o fato de necessitar de autorização legislativa prévia. Porém, é um instrumento que o governo pode se utilizar porque não está revogado. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre as formas de fazer ajustes orçamentários, que foram as técnicas de TRT, transposição, remanejamento e transferência de receitas, previsto no 167, requerem a prévia autorização legislativa, e a abertura de créditos adicionais, que são aqueles créditos que se juntam, né, aos créditos orçamentários, ou seja, as despesas previstas no orçamento. Então, os créditos adicionais, que são autorizações para realizações de despesas e que tem os 3 tipos: suplementares, especiais, extraordinários. Pessoal, muito obrigada pela companhia até aqui. Espero que esses vídeos auxiliem a você nos seus estudos e a esclarecer eventuais dúvidas. De toda forma, estou à disposição pelas minhas redes sociais, ou por qualquer outro meio de comunicação, para sanar as dúvidas e ajudar vocês na continuidade dos estudos, sempre com foco, sempre com dedicação. Muito obrigada, uma excelente semana, luz e paz para cada um de vocês. Tchau, tchau.